Cordyceps, o fungo por trás da destruição em The Last of Us. The Last of Us inicia-se em 1968, quando um epidemiologista está alertando sobre os perigos de uma pandemia causada por algum tipo de vírus. Que hoje a gente conhece bem os perigos dessa pandemia causada por vírus. A gente viveu e está vivendo em uma pandemia causada pelo Covid-19. Então, isso a gente já conhece. Mas ele se mostrava muito preocupado com esse tipo de pandemia naquela época, né? De repente, a câmera muda o foco para o Dr. Newman, que se diz nada preocupado com uma pandemia causada por vírus. Até porque, segundo ele, por mais que essa pandemia venha a matar centenas de milhares de pessoas, no fim, os seres humanos sempre vencem, né? Então, perguntado para ele o que ele temia, ele disse fungos. Porque ele disse, segundo ele, não teria vitória contra os fungos. Se algum tipo de fungos se desenvolvesse a ponto de causar uma pandemia causada por eles, o ser humano veria a sua queda. Não haveria vacinas, nem medicamentos, nem nada que pudesse ir contra os fungos. Os humanos simplesmente perderiam a guerra, né? Quando ele disse isso, ninguém esperava, e então todo mundo entrou no mais absoluto silêncio na plateia toda que estava assistindo o programa. Alguns momentos depois, os anos passaram e no ano de 2003 as pessoas começaram a ver os reflexos de tudo aquilo que o Dr. Newman falou, de tudo aquilo que ele temia, né? E no ano de 2003, de repente, as pessoas começaram a ser tomadas, seus corpos começaram a ser tomados por algo que eles ainda não sabiam o que era, se era um vírus, ou o que era, que tipo de infecção que era aquela. Só que eles sabiam que estava se alastrando muito rápido. E eles não sabiam como fazer para poder barrar o alastramento daquilo, para onde eles iriam, como que iria agir o ser humano dali em diante. E todo mundo entrou em desespero, porque todo mundo começou a ver parte dos humanos serem dizimados por isso, serem transformados em praticamente zumbis. Até então não se acreditava que os seres humanos poderiam se tornar zumbis. Mas a partir de 2003, eles começaram a se tornar, alguma parte dos seres humanos começaram a se tornar zumbis, né? Atacando outros humanos, mordendo como se fossem praticamente canibais. 2000 anos depois. 20 anos se passaram e eles descobriram que tudo foi causado por um fungo. Um fungo que dominava o seu cérebro e acabava dominando todo o corpo. E dessa forma começou a epidemia que iria dizimar grande parte da humanidade. Com o tempo, eles foram vendo os efeitos causados por esse fungo e que tipo de fungo que era. Era o fungo Cordyceps. E ele era um fungo que dominava o cérebro e acabava dominando o corpo. E assim eles eram capazes até de se comunicar em rede. Como esse vírus ele crescia por debaixo da terra também e alastrava-se por praticamente muitos quilômetros. Então, com uma pessoa infectada, eles conseguiam se comunicar em rede. Olá! Tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Xavier e vocês estão no canal Domínio X. Como vocês puderam perceber, o vídeo de hoje é sobre o fungo que causa a destruição em The Last of Us. Essa série que é baseada em um game que fez muito sucesso e agora a série que também está fazendo muito sucesso. Mas antes, eu queria saber de você, já é inscrito no canal Domínio X? O quê? Ainda não? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se já no canal Domínio X, já deixa o seu like, comente, compartilhe nas suas redes sociais para ajudar no engajamento do canal. Eu quero deixar um abraço aqui para algumas pessoas que deixaram comentários no vídeo anterior. Eu quero deixar um abraço para o canal Área X,
tá, pessoal? Eu vou falar para vocês que eu vi até o Instagram de vocês, achei muito bacana. Continuem com esse trabalho, viu? Um abraço também para o Luiz Carlos, que comentou também no vídeo anterior. Um abraço para o meu amigo Samuel Reis. Muito obrigado, Samuel, pelo carinho. Um abraço para Thaís Fonseca, que deixou uma força lá nos comentários. Um abraço também para o Victor Lobato, que deixou o comentário lá. Agradeço muito a todos vocês. Dados aos recados, bora pro vídeo. Vem, vinheta! Mas antes de mais nada, a gente precisa saber. Fungos. Vamos saber um pouquinho como funcionam os fungos, o que são fungos. Pessoal, os fungos eles já foram considerados como plantas primitivas. Mas aí os cientistas observaram bem as suas características próprias e acabaram definindo eles em um próprio reino. Porque pelas suas características eles não poderiam ficar no reino das plantas. E eles também não têm as características de um animal. Então, eles criaram um reino para eles. Os fungos agora têm um reino próprio. Se chama Reino Fungi. Neste reino, inclui os organismos heterotróficos, ou seja, organismos que não são capazes de produzir o próprio alimento. Embora eles pareçam plantas, eles não possuem clorofila. Essa é uma das maiores diferenças dos fungos com as plantas. Os fungos não possuem clorofila, tá? Existe mais de 100 mil espécies de fungos e estimula-se que cerca de 1000 espécies são descobridas todos os anos. Mas para quem jogou videogame e está assistindo a série, soa como uma catástrofe mundial você descobrir que a cada ano que passa, são descobertos mais de 1000 espécies de fungos, né, pessoal? Imagina, se um fungo já foi capaz de causar todo aquele desastre, tanto no game quanto na série, imagine com 1000 espécies sendo descobertas todos os anos. Chega a dar um calafrio na unha, hein? Esses são seres microscópicos ou macroscópicos e são os que formam os bolores, mofos, cogumelos, leveduras. Como eu já disse, os fungos não são capazes de produzir o próprio alimento, tá? Então, como que ocorre a alimentação deles? Alguns deles, pessoal, se alimentam de organismos mortos e em decomposição. O organismo morre, cai perto da onde que tem o fungo vai se alimentar desse animal que está ali em decomposição. Alguns se alimentam de nutrientes que já estão presentes no solo, tá? E esse tipo de fungo que eu vou falar agora é o que vai deixar as pessoas de cabelo em pé, pelo menos quem conhece a série, pois eles fazem parasitismo. Eles se alimentam de substâncias vivas, substâncias e organismos vivos, tá? Eles parasitam esses animais, essa espécie, e começam a se alimentar dela, tá? Existem muitos tipos de fungos, então vamos focar apenas no fungo que causa todo aquele desastre no The Last of Us, tá bom? Fungo Cordyceps. Esse tipo de fungo apresentado em The Last of Us, ele é um gênero de fungo que apresenta muitas espécies que são parasitas de artrópodes, ou seja, insetos, aranhas, grilos, gafanhotos, entre outros dessa linhagem dos artrópodes, tá, pessoal? A contaminação pelo fungo ocorre através de esporos, tá? Um pouco diferente da série, no game também acontece através de esporos, que são estruturas do fungo que são responsáveis pela reprodução do fungo, tá? Esses esporos, uma vez em contato com a pele desses artrópodes, acabou. É game over, tá, pessoal? Não tem nenhuma chance mais. Esse animal já está condenado. O que o fungo faz? O fungo ele vai começar a nascer dentro do animal. Ele vai transformar o animal num verdadeiro zumbi. Ele vai começar a controlar o animal.
Ele vai desenvolver dentro do corpo do animal, controlando suas funções motoras e ao mesmo tempo ele vai consumindo as suas estruturas musculares. Mas não pensem que o animal vai morrer. Esse fungo, ele faz com que o animal continue vivo, ele não deixa o animal morrer, tá? Até ele chegar onde ele quer chegar. Ele tira o animal do habitat normal dele, do habitat comum. Ou seja, se é uma formiga, a formiga está ali no formigueiro, tem a trilha de formiga na qual elas saem todos os dias para pegar alimento. Mas uma formiga contaminada, ela vai começar a se comportar de uma maneira diferente, ela vai se afastar das outras formigas e ela vai procurar um lugar alto, um lugar úmido e com a temperatura ideal para que o fungo continue a se desenvolver. A partir do momento que ela se afastou, que ela procurou esse local assim com a temperatura ideal, a umidade ok para o fungo, e lembrando pessoal, é o fungo que vai fazer com que essa formiga, que esse artrópode vá para esse local. Esse local é um local específico para o fungo, tá bom? O fungo, pessoal, ele depois de se instaurar no sistema nervoso do animal, o animal começa a ter movimentos estranhos. Ele começa a ficar meio trêmulo, começa a cair dos lugares onde ele está. E devido a convulsões provocadas pelo próprio fungo, né? Porque o fungo ele já está praticamente instaurado dentro do corpo do animal, o animal começa a ter muitas convulsões, tá? Daí o animal, o que ele faz? Chegou no local que o fungo deseja ficar, o animal ele vai se agarrar naquele local. Se for uma formiga, no caso, ela vai o que? Ela vai fazer? Ela vai se agarrar naquele pedaço de galho, se fixar ali, onde ela vai esperar a morte dela chegar. Uma semana, 2 semanas após a morte do animal, após a morte da formiga, aí que todo mundo vai perceber o que realmente estava acontecendo com ela. Por que ela estava agindo daquela forma? Por quê? Porque aí o fungo ele começa a criar as comas, que são aquelas estruturas que começam a sair do animal, de sair da formiga, ela começa a sair do artrópode que já está morto. Então, ela começa a produzir esses ascomas que vão por toda a estrutura do animal e aí ela começa a produzir novamente esporos. Qual que é a intenção? Infectar outro artrópode, outro animal que passar por ali, outra formiga ou outra aranha que estiver passando pelo local. E dessa forma, esse fungo ele vai se reproduzindo, tá? Tornando as espécies, o animal com que ele pega em zumbi, levando esse animal até um local escolhido por ele, até que o animal tenha sua morte chegada e ele possa criar os esporos no qual vão contaminar outros animais que estiverem passando pelo local, tá bom? Imagina um fungo desse conseguir chegar até os seres humanos. Hoje nós batemos, hoje não, há algum tempo atrás, batemos 8 bilhões de pessoas na Terra. Vocês têm noção do estrago que isso poderia fazer? Deixa nos comentários aí, o que vocês acham? 8 bilhões de pessoas com um fungo que poderia tomar os cérebros das pessoas. O tamanho, vocês têm dimensão do tamanho do problema que isso poderia causar? Vocês acham que a espécie humana seria totalmente dizimada por um fungo desse? Uma foi? Não sei. O que foi que aconteceu? Não sei. Deixa aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Mas vamos lá. O Cordyceps, ele pode realmente infectar os seres humanos? Então, pessoal, diferente do que acontece no game, do que acontece na série, vocês podem ficar um pouco mais tranquilo, tá? Não muito, um pouco mais tranquilo. Ainda bem. Pois esse fungo, atualmente, ele é incapaz de infectar seres humanos, tá bom? Eles são capazes de matar e incapacitar, como eu já havia dito, formigas, aranhas, gafanhotos e outros tipos de artrópodes, tá bom? As vítimas deles são os artrópodes. Então, os seres humanos não estão na fila de destruição deles, tá? Pode ficar tranquilo
pelo menos por enquanto, tá? Embora The Last of Us seja apenas uma ficção, a preocupação é real, pessoal. Alguns especialistas andaram estudando os vários tipos de fungos e eles perceberam alterações nos fungos devido a alterações climáticas. Vocês lembram disso? Quem foi que disse isso no primeiro episódio de The Last of Us? Por acaso o mundo ficasse um pouco mais quente. Isso é um motivo para evoluir. Então, pessoal, alguns fungos eles estão tentando sobreviver a ambientes nos quais eles se encontram, ao invés de procurar um lugar adequado, tá? Eles estão fazendo adaptações nos seus corpos para poder sobreviver naqueles locais, tá bom? Alguns especialistas, pessoal, estão tendo relatos de alguns fungos que em temperatura ambiental. Eles crescem a temperatura de acima de 37 graus e começam a se desenvolver como fungos causadores de doenças, tá, pessoal? Então, alguns fungos já estão desenvolvendo essa capacidade de transmitir a doença, tá? E de sobreviver a uma temperatura acima de 37 graus, tá? Não é o Cordyceps ainda. Podem ficar calmos, tá bom? Podem. Ainda não. Agora eu estou aliviado. Um exemplo seria, pessoal, o primeiro caso de meningoencefalite, que é um tipo de meningite causada pelo fungo Penicillium crisogeno. Mas muito dificilmente ele vai ser apontado como a causa da doença em si, tá bom? Nos seres humanos. Porém, ele foi capaz de causar uma infecção tão grave na paciente, no cérebro e nas meninges da paciente, que o paciente acabou indo a óbito, tá? Então, não se sabe ainda o que foi o causador da morte do paciente. Embora o fungo tenha se instaurado, tenha causado uma infecção grave, alguns especialistas dizem ainda que não é ele que causou a morte do paciente, tá bom? Mas a gente tem que estar sempre atento a infecções causadas por fungos, tá, pessoal? Assim como esse do meningoencefalite, existem outros tipos de fungos também causadores de doenças, tá bom? Alguns deles eu vou deixar aqui para vocês, como o Mucorales, Candida auris, Aspergillus, o Sporotrix, entre outros tipos de fungos que são capazes de passar doenças, tá bom? Ao ser humano, tá bom? Eu não vou deixar aqui para vocês, porque se eu passar para vocês o que cada um pode causar, o vídeo vai ficar muito extenso, tá bom? Mas se vocês quiserem dar uma pesquisada, eu vou deixar o nome de cada um aqui nos cantos da tela para vocês estarem fazendo as pesquisas de vocês, para vocês verem como que esses fungos atacam, como que eles causam essas doenças no corpo do ser humano, tá bom? Podem pesquisar aí. Cordyceps em The Last of Us. Em The Last of Us, a série da HBO, o fungo até então ele parasita apenas artrópodes, certo? Ele sofre uma mutação, podendo ser climática, assim como foi dito no começo do vídeo pelo Dr. Newman, que ele acreditava o quê? Que se houvesse uma alteração climática, porque até então dizia-se o quê? Dizia-se que o fungo não poderia sobreviver no corpo humano, porque ele não aguenta uma temperatura acima de 34 graus. Entretanto, eles acreditam que se a Terra sofrer alguma alteração climática e a temperatura da Terra se elevar, ela obrigaria esses fungos a se adaptar a essa mudança. E se eles se adaptarem a essa mudança, seria uma deixa perfeita para eles começarem a infectar os seres humanos e causar uma pandemia global, né, pessoal? E aí o que acontece no The Last of Us? Isso acontece. Esses fungos que até então ninguém se preocupava com eles, o que acontece? Eles sofrem uma mutação
que no game pelo menos eu não vi eles falarem qual que é, mas creio eu que seja uma mudança climática, como foi dito no começo. E esses fungos começam a tomar o corpo dos seres humanos, que se tornam praticamente zumbis, saem mordendo outras pessoas com atos de canibalismo, para tentar se reproduzir até chegar à morte dessa pessoa, no qual ele libera os esporos, tá? Ele transforma as pessoas, deixa as pessoas muito violentas e também altera completamente a morfologia das pessoas, tá, pessoal? Se vocês assistirem ali a série, vocês vão perceber que depois de algum tempo, o fungo, ele transforma a morfologia das pessoas, deixa as pessoas praticamente como monstros mesmo, tá? É horrível. Até o momento, na série, não existe vacina, não existe medicamento, nem tratamento, não há cura, pessoal. Eles estão tentando de todas as formas, mas como eu disse para vocês, se passaram 20 anos e não foi conseguido desenvolver uma cura para o fungo. Uma coisa que já tinha sido avisada pelo Dr. Newman, não existiria cura. Mas vamos ver o que a série vai nos proporcionar, né? Vamos continuar assistindo os próximos episódios, porque eu garanto para vocês, está demais, tá? Bom, pessoal, depois de passar todo esse medo em vocês de um futuro que pode ser apocalíptico, pode trazer uma praga aí, um fungo mortal, dizimar totalmente a população, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o joinha, de se inscrever, se puder compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para as outras pessoas poderem assistir e ajudar no engajamento do canal, eu já agradeço demais vocês, tá? Me diga aí nos comentários, tá? Não esqueçam de comentar. Qual a sua opinião? Você acha que é possível a humanidade enfrentar uma epidemia global por causa da infecção causada por algum tipo de fungo? Às vezes não Cordyceps, mas algum outro tipo de fungo, ou mesmo Cordyceps, tá? Seria horrível, eu não queria nem pensar nisso, tá bom? E outra coisa, vocês já assistiram Simpsons, né? E os Simpsons sempre tem aqueles avisos que acabam acontecendo, não sei, eu acho que eles têm alguma bola de cristal. Vocês acham que assim como os Simpsons fazem, o The Last of Us também poderia estar avisando a gente? Porque até algum tempo atrás não se falava de pandemia por um vírus igual foi do coronavírus, né, pessoal? Do Covid-19. Então, será que eles não estão tentando avisar a gente também de uma pandemia causada por algum tipo de fungos? Será que eles não estão pegando a moda dos Simpsons? Não sei. Não. Eu espero realmente que não. Seria desastroso, né? Bom, pessoal, esse foi o fim do vídeo. Agradeço a vocês por ficarem até aqui comigo. Fiquem com Deus e até mais, seus lunáticos!